sim, que tal, Felipe? Bom dia a você e aos seus ouvintes. Uma satisfação falar com a Guaíba. Vamos lá. Juros subiu para 14,25%. O Banco Central dizendo que a decisão é necessária para a inflação atingir a meta em 2016. Qual a visão da CUT a respeito dessa decisão do Banco Central? A gente vem manifestando já nos últimos meses, toda vez que tem a reunião do cupom, que ele determina a subida ou não da taxa de juros, a gente tem manifestado uma posição firme de que a subida das taxas de juros ela facilita muito, é a bolsa, a gente define como a bolsa dos ricos, de 1% da população que ganha dinheiro investindo em papéis. É a bolsa dos ricos, falo muito do Bolsa Família, essa é a bolsa dos ricos. Né? Toda vez que sobe a taxa de juro, é mais dinheiro que sai, que deixa de ser investido na produção, na indústria, no trabalho, e vai para os papéis e vai para o rentismo, que não produz um parafuso numa caixa de fósforo, não produz nada de consumo humano, né? E, portanto, impacta naquilo que se chama na elevação do desemprego. Então, o governo erra, o cupom erra, o Banco Central erra, fortalecendo as taxas de juro, porque o efeito direto na indústria é a redução do investimento e, com isso, o aumento do desemprego. Alguma medida a ser adotada pela CUT? Olha, a gente manifestou novamente em frente ao Banco Central, nessa terça-feira a gente fez o ato aqui em Porto Alegre, em todas as capitais, fizemos um ato também diante do Ministério da Fazenda em Brasília, um ato grande, né, questionando este item da política econômica, e agora a gente vai obviamente acompanhar a tendência para o próximo mês. Seguramente nós estamos acumulando para fazer uma paralisação contra a política econômica do governo, né? Porque a gente se encontra numa situação de que, obviamente, a gente não se confunde, não tem dúvidas a respeito de vários aspectos, mas nós temos convicção e certeza que esta política econômica que tem levado ao desemprego e à recessão, ela não vai tirar o Brasil desta crise e não vai amenizar o efeito dela junto à sociedade. Por que vocês acreditam que a presidenta Dilma Rousseff caminha nesse sentido, né, de concordar com a elevação de taxa de juros, de concordar com a política traçada pela equipe econômica? Porque ela está cercada de burocratas dos banqueiros. Os banqueiros sempre têm uma voz muito firme, tem muitos aparelhos na instituição do Estado. E eles têm o controle do banco do cupom, né? Os banqueiros, quem são essas agências de risco? Volta e meia falam que o mercado está nervoso, que tem que acalmar o mercado, porque isso, porque aquilo. Isso aí é tudo formulação do rentismo, né, que tem influência na sociedade, que acaba passando uma ideia de desestabilização, se não aumentar juros, se não... Essas coisas se combatem distribuindo renda e ampliando o mercado de consumo. A presidenta Dilma tem que olhar um pouco o que foi esse período do presidente Lula, onde, com a extraordinária expansão do mercado de consumo no Brasil, conseguiu blindar o Brasil da crise. A gente sabe que não é um problema só do Brasil, que tem que segurar, porque lá fora, enfim, o preço do soja baixou, o preço do ferro baixou, os commodities baixou, que tem que criar mecanismos de blindar o Brasil, nós sabemos disso. Mas foi exatamente a blindagem da forma como o governo gastou o dinheiro que leva nesse momento o governo a não ter dinheiro, inclusive para os programas sociais, que estão, se não ameaçados, estão nesse momento sem nenhum reajuste, porque o governo foi irresponsável nas contas exatamente no governo Lula. O ministro Guido Mantega fez sem planejamento, um movimento expansionista que agora está cobrando a conta. Você tem ideia, Felipe, de quanto significa para o dinheiro público, para o caixa do Tesouro Nacional aumentar 0,5% das taxas de juros? Tenho ideia. Tu sabe qual é o valor financeiro que impacta em reais, em dinheiro que sai? Tenho ideia. Por sinal, se você quiser esse número, deixa eu dizer aqui para você, nesse momento de ajuste fiscal, a elevação terá impacto de 7 bilhões no custo da dívida federal em 12 meses. Perfeito, que sai do cofre público e vai para a Bolsa dos Ricos, vai direto para a Bolsa de quem tem do rentismo. Você não respondeu a minha pergunta, me desculpe, vamos lá. Mas esse é o problema. Foi exatamente a forma mal planejada do governo passado, do governo passado de Dilma, inclusive, mas dos dois governos de Lula, gastos que não tinham como controle,
que levam a essa situação agora. O governo tem que fazer um ajuste porque gastou demais. Mas, Felipe, eu permito, eu discordo. Eu acho que todo mundo tem razão nesse período, ninguém tem razão. Nós temos que ter um pouco de raciocínio global do problema. Tu lembra que quando as taxas de juros baixou a 7,5%, foi a menor taxa de juros dos últimos 20 anos no Brasil. Sim, né? Hoje estamos na maior 2013, dos últimos 9. 2013 foi isso. Aí começou uma guerra, um debate na sociedade sobre a volta da inflação, estimulada pelo rentismo. Quem não lembra de artistas da televisão botando colar de tomate no pescoço? Porque a inflação, a volta da inflação, obrigou a retomar o crescimento das taxas de juros. Ali que foi o aprofundamento do descontrole das contas públicas, porque olha o que foi transferido de recurso público. Mas quem é que controlava as contas públicas? Sim, mas acontece que tem a Não pressão... era o Guido Mantega? Não é o Guido Mantega? Mas tem a pressão social, tem a pressão dos meios de comunicação, tem a pressão dos agentes do Estado, dos agentes financeiros. Eu acabei de dizer para ti, para os seus ouvintes, o cupom é um ninho de tucano ainda, está lá todo o caldo, sumo do... Não, para um pouquinho. Então você está me dizendo o seguinte, nós temos 2 mandatos de Lula, um de Dilma, 1 ano de... 8 meses de Dilma, estamos no final de julho, e você está dizendo que ainda são os tucanos. Já foi renovado todo o Banco Central. Alexandre Tombini é homem de confiança, é um gaúcho de confiança de Dilma. O ex-ministro... Mas eu estou falando do Copom, Alexandre Tombini é do Banco Central. Não, Henrique Meirelles, que é um banqueiro internacional, ex-presidente do Bank Boston, foi colocado lá por Lula. Olha, Felipe... eu não estou entendendo politizar uma questão, né, que é uma questão seguinte, quem colocou eles lá, todos eles foram Lula e Dilma, passaram por Lula e Dilma. Não passou por Marinho, não passou pelo Nespolo, não passou pelo Felipe, não perguntaram para o Felipe e disseram assim, Felipe, o que tu acha do Henrique Meirelles? Nós estamos cobrando já há algum tempo, nós e o setor industrial, que tem que ter no cupom uma representação dos trabalhadores, uma representação do setor industrial, dos patrões, dos empresários industrial. Eu concordo, não tem problema. Tem que ter a representação no cupom, porque o cupom é tomado pelos banqueiros. Perfeito, mas só um pouquinho, mas vamos de novo. Eu não estou preocupado com qual é o governo que está em curso no Brasil, mas você estou dizendo para ti. E nem eu estou preocupado, só que você politizou. Se você politizou, eu só estou questionando. Mas a lógica adotada pelo cupom é a lógica de transferir dinheiro do caixa do tesouro para o rentismo. Em cima de uma ideia de que tem que proteger o mercado anda nervoso, sim. Alguém come mercado. Esse que é o problema, nós temos uma disputa de visão de como conduzir as coisas. Não, eu quero dizer que a nossa visão está muito mais próxima do que possa parecer, só que eu não vou pegar aqui e simplesmente politizar a questão sem cobrar. Quem colocou o Copom, todas as pessoas do Copom que estão lá porque Lula, Dilma, Guido Mantega, Levi, né, quem mais? O Palocci, que foi ministro da Fazenda, concordaram que eles estivessem lá. Não tem essa de transferir. É muito fácil. Olha, Felipe, vamos politizar a questão. Não, mas tu percebeu minha linha de raciocínio. Eu não estou preocupado. Estou dizendo, o governo acerta em muitos aspectos e erra em outra. Ele está errando no tema da forma de como, na nossa opinião, está errando. Não, perfeito. E eu quero dizer que nós, de novo, estamos muito mais próximos, só não vou aqui deixar de registrar isso. Perfeitamente. Né? Então, a nossa opinião é nessa perspectiva. A gente vai continuar denunciando que aumentar as taxas de juros, para nós, não é a solução, porque acaba favorecendo, desestimula a aplicação na produção e leva a aplicação no mercado de capitais, o que ganha 1% da população que mexe com papéis, e sofre o resto. Né? Então o governo tem que ser criativo, buscar um diálogo com a sociedade, incorporar os setores que não estão debatendo esse assunto para que vão para a mesa para poder debater esse assunto, reative o Conselhão, que era um espaço importante de diálogo a nível nacional que não tem mais, né? Para efeito de buscar junto a solução para enfrentar o efeito da crise internacional e os possíveis equívocos que possa ter havido aqui na condução da política econômica. É isso aí. Nespolo, obrigado a você, querido. Um excelente dia de trabalho. Obrigado a você, Felipe. Uma satisfação. Um abraço aos ouvintes.